E aí, rapaziada? Oi, gente. E aí, pessoal, hoje vamos falar sobre a nossa quarentena, como que ela foi e o nosso retorno nos treinos dentro do nosso clube, que é o SESC. Isso. No início da quarentena foi muito ruim pra todo mundo, né? Foi uma notícia, tipo, todo mundo tava sabendo que tava tendo esse negócio do coronavírus e tudo mais. Mas a gente ficou meio que desacreditado que não ia chegar aqui no Brasil, né? Tipo, é uma coisa que tava acontecendo em outro país e não ia chegar. Até então, no belo dia, a gente tava treinando e tudo mais, e o Francis falou, não venham na próxima semana. Cara, aquilo foi um absurdo, tá ligado? Porque praticamente a gente tinha acabado de voltar de férias, né? Porque teve as férias do início do ano. Não, amor. Aí teve as férias do início do ano, a gente voltou em janeiro. Sim. Aí a gente treinou, teve o Paulista. Teve o Então, Paulista. depois do Paulista, o H5, uma semana depois a gente já teve essa notícia que a gente teria que parar, que o clube ia fechar, que não ia poder mais entrar ninguém. Exato. E do nada, tipo, foi bem do nada, a gente achou que não ia acontecer com a gente. Então, não foi de volta das férias, mas foi bem no início, né? Porque a gente tinha um plano do ano, assim, tá ligado? Então foi algo bem impactante pra gente. A gente pensou que seria algo bem curto, assim, e não foi. Teve as reuniões de início, assim, o Francis falou a gravidade do vírus, tudo mais. E começamos a treinar em casa, né? Um home office, assim dizendo. E a gente começou os treinos em casa, a gente foi tudo certinho, a gente teve um incentivo até, né? Então, no final de março, quando a gente já tava de quarentena, o professor, que eu me lembro, passou uns treinos, até que a gente chegou a treinar junto por... como é que é o nome? Por videochamada, né? Por videochamada. E a gente teve até um convidado, o Lua. É Lua? É. Que Lua? É o Paixão. Paixão. Os dois são muito parecidos. Nossa, mentira. eu corrigir isso. Ficou muito feio. Nesses treinos por videochamada, a gente teve até um convidado, o Paixão. E foi bem legal. E tanto que foi o masculino e o feminino treinando junto, por videochamada. Depois disso, começou abril, e aí o professor passou a primeira planilha de treinos em casa. Foi bem complicadinho, tipo, a gente era acostumado a treinar em campo, treinar na academia, e treinar em casa era raro, tipo, acho que ninguém treinava em casa. É porque treinar em casa também tem várias distrações, né? Então, a gente tá lá deitado no sofá, exemplo, e fala, tem que treinar agora. Mas, sei lá, seu irmão tá assistindo vídeo, você fica, sabe, você não tem um foco ali exatamente, você não tá na sua área de trabalho. Então, tem essas coisas ali do dia a dia que atrapalham mesmo. Sim, aí em abril teve essa planilha e foi isso. Bom, depois de um bom tempo treinando, em abril, treinando em casa, a gente marcou a reunião pra maio, porque a gente achou que ia ser rapidinho, que quarentena era 40 dias e que tudo ia voltar logo, porque vírus, tipo, era só uma coisinha simples, que já ia passar. Aí a gente marcou a reunião pra maio e teve a primeira desilusão, né? Primeira desilusão que não, pessoal, a gente não ia voltar, o negócio é sério e agora a gente vai ficar em casa. Só que depois da planilha do professor, teve muitas pessoas que foram recaindo, perdendo a vontade, ficando desanimada. Eu posso dizer que eu fui uma das, não queria, mas eu admito que fiquei acho que umas 2 semanas e meia no final de abril sem treinar, porque eu tava muito desanimada. Teve dias que eu não queria nem levantar da cama, porque eu falava, mano, eu vou levantar, pra quê? Não tenho por que eu levantar da minha cama. Tava sem vontade de comer, de fazer alguma coisa. E depois que passou alguns dias, já tava iniciando maio, né? E
E aí a gente teve a reunião ainda com o Augustão e ele falou que não ia voltar mesmo, aí ele deu férias pra gente nesse mês de maio. E aí eu vi que o nosso pequeno amigo, aqui o Danilo, ele começou a correr na rua. Aí eu peguei e pensei, por que eu vou ficar aqui trancada, sendo que eu posso evoluir de alguma forma, sendo que eu posso fazer algo pra não ficar parada. E aí eu perguntei pra ele se eu podia correr junto com ele. É óbvio que ele deixou. Para. E sim, a gente tava com medo de correr sem máscara. No começo eu só corria de máscara, porque, né? E aí a gente começou a correr. Dando uma cortadinha nela assim, aproveitando a linha temporal aí que ela tava falando. Desde o início da quarentena eu tava treinando, tipo, claro, no início a gente tava sentando pau assim, pensando que 2 meses já ia voltar, que já ia ficar bem tranquilo, que não ia parar a gente, tá ligado? Mas não foi bem assim. Então, tipo, tenho até aqui no meu muro assim, quando eu treinava sozinho, né, que eu não treinava carentice ainda, cada dia que eu fazia treino eu riscava o muro. Parecia um... presídio. Parecia que tava no presídio, tá ligado? Mas não, eu tava... Era algo que me motivava, sabe? Tipo, olhar no muro ali e ver, nossa, fiz um dia, eu não posso deixar incompleto esse muro, sabe? Então, fui seguindo a cada dia, treinando. Eu posso falar que eu não deixei de treinar nenhum momento da quarentena, porque não tô querendo me gabar nem nada, assim, né? Mas foi algo que, tipo, eu refleti na minha cabeça, falando assim, por que eu vou parar? Porque se eu desistir nessa quarentena, eu não quero ter aquela sensação de sedentarismo que é horrível quando você volta, sabe? Então foi motivação pra mim treinar. Então, França deu férias pra gente, eu comecei a correr na rua, depois a Letícia veio, pediu pra vir correr comigo, tipo, claro, né? A rua é pública, você... Claro que você vai correr. Queria uma companhia, assim. Fora que também é um incentivo, né? Você confirmar presença e ter que estar lá, entende? Então foi algo muito bom, assim. Então, algo que me motivou mais. Então, a partir desse momento, a gente começou a treinar todos os dias da quarentena junto. Então, foi algo excelente, assim, sabe? E sim, quando eu voltei a ativa, correr junto com ele, eu comecei a pensar em que não era só eu que fiquei assim, que não era só eu que fiquei desmotivada, não era só eu que tava querendo desistir, isso aqui. E aí, eu fui falar com as minhas amigas. Algumas das meninas viram que eu voltei a correr, né? Aí eu perguntei como que elas estavam, como que estava sendo a rotina delas e isso e aquilo. Aí elas foram sinceras comigo. Disseram que tava difícil, né? Que não tava fácil pra ninguém. E aí eu pensei, se eu fui treinar com um amigo meu e isso me ajudou, tipo, não ser sozinha, mesmo que seja por vídeo ou que seja com máscara, sem tocar, isso, aquilo, você já não tá sozinha. E então eu meio que fiz uma proposta para as meninas de fazer um treino de tarde. Então foi aí que começou, foi no meio de maio que eu comecei a bolar uns treinos, tipo, parecido com o do meu professor já, pra gente não ficar parado e pra, tipo, motivar o resto do time, isso, aquilo. E depois foi crescendo, veio aparecendo outros clubes, algumas pessoas de outros clubes falando, nossa, posso treinar com você, isso, aquilo. E eu achei muito legal, porque foi crescendo a motivação. Foi bem legal, né, amor? Deu totalmente de mudança, assim, sabe? Foi algo a mais que eu tive que cumprir, né? Porque quem tava montando esses treinos era ela. Então, mano, eu sinceramente achei o treino dela mais puxado, alguns treinos dela mais puxado do que o do França, né? Que era algo que a gente repetia todo mês até vir o próximo mês, tá ligado? Então, tipo, um mês treinando todos os dias é enjoativo por causa dos treinos repetitivos. Aí veio esse treininho de tarde aí, por volta das 5 horas, que deu uma diferenciada da hora, de verdade. Foi legal e foi algo que ajudou a mais, assim, pra voltar depois da quarentena, sabe? Sim. Aí depois de um mês, a gente já tava treinando de tarde. Na verdade, passou um tempinho só, que eu já tava correndo na rua. O nosso amigo Lucas, o famoso Tunai do SESI, ele
falou, nossa, tá correndo aqui perto de casa, por que a gente não treina taquebol? Aí foi, tipo, montei uma planilha muito legal que tinha os treinos do Augusto, tinha treino da tarde com o pessoal e tinha dia de sexta, que era treino de taque-bola com outra pessoa. E quando fui treinar a primeira vez com o Lucas, foi tipo, depois de março até maio, no começo de junho, eu já não passava bola com alguém. E foi, nossa, que saudade que eu tava de passar a bola com alguém. E foi bem legal estar treinando com ele. Bom, no dia 17 de junho, aconteceu a minha primeira lesão durante a quarentena. Que eu estava treinando com o Lucas e aí ele foi de jab, acabou que eu pisei no taco dele e quando ele puxou o taco, eu escorreguei. E nisso meu joelho foi pra baixo. Nossa, foi uma dor horrível. Durante, sabe? Porque na hora não doeu. Aí passou uma semana, eu não fui no médico, eu tentei cuidar em casa, com gelo, passando pomada, massageando, isso, aquilo. E passou uma semana, eu fui dar tiros, que estava na planilha... que estava na planilha do Augusto. E aí eu não aguentei. Nossa, eu não aguentei, não aguentava pisar no chão, que doía muito, 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 muito. E aí eu cheguei em casa chorando, que eu tava correndo esse dia com a Amanda, nem era com o Dan. E fui direto pro médico. Porém, fui no médico, tiraram o raio-x, não era nada no osso. Graças a Deus não era nada no osso. Só que aí não fizeram nada. Colocaram uma tala em mim e falaram, fica parada.